Vamos para o Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o segundo capítulo do nosso vídeo livro de matemática do 9º ano do ensino fundamental. Toda essa obra foi construída e está sendo construída dentro dos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Espero que os senhores gostem, que se inscrevam no nosso canal. E quando se inscreverem, senhores, dê um clique no sininho para os senhores receberem notificação de tudo que for postado nesse canal. E não esqueçam também de dar um like legal, que isso ajuda muito o canal também. Qualquer dúvida, estarei à disposição nos comentários para os senhores. Senhores, espero que gostem. Bons estudos. A gente vai começar a falar das operações com raízes e a gente vai iniciar com multiplicação. Você analisou alguns exemplos de operações com raízes quadradas de números naturais? No explorar e descobrir, veremos que a multiplicação de raiz quadrada temos sempre que, se eu tiver um número A e o índice da raiz de A, for multiplicado por raiz de B, sendo que o índice é igual, eu posso colocar tudo dentro do mesmo radical. Vai ficar raiz de A vezes B, com A e B números reais, positivos ou nulos. Vamos justificar essa propriedade com a multiplicação de raízes quadradas, com a radiciação e a potenciação. São operações inversas. Podemos escrever que raiz de A vezes raiz de B elevado ao quadrado, eu separando, eu posso dizer que é raiz de A ao quadrado vezes raiz de B ao quadrado. Como é 2 ali, 2 na potência, eu posso simplificar, é igual a A vezes B. Raiz de A vezes B ao quadrado é igual a A vezes B. Por quê? Se eu simplificar o radical ali por 2 e o 2 vai dar A vezes B. Então, raiz de A vezes B ao quadrado é igual a raiz de A vezes B no mesmo radical, também ao quadrado. Justificado isso, é uma propriedade que os senhores não podem esquecer. Se eu tenho uma raiz, se o radical, o índice do radical é o mesmo, multiplicado por qualquer outra coisa, com o índice do radical sendo o mesmo, eu posso juntar tudo no mesmo radical, como o exemplo aí nos proporcionou essa oferta. Agora veja lá, quando os quadrados de números reais, positivos ou nulos são iguais, podemos dizer que esses números também são iguais. Logo, justificamos a propriedade enunciada acima ou anteriormente, né? Quando vamos multiplicar raízes quadradas, às vezes extraímos as raízes e às vezes multiplicamos os radicantes para extrair a raiz quadrada do resultado dessa multiplicação, conforme a conveniência que a gente tiver, a nossa necessidade. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho raiz de 9 vezes raiz de 4, né? Uma coisa interessante, né? Raiz de 9 eu sei que é 3, raiz de 4 eu sei que é 2. Extraindo a raiz de 9 dá 3 vezes raiz de 4, que é 2, dá 6. Legal. Simples assim. Mas eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 18. Dá para tirar a raiz de 2? Não dá. 18 também não. Mas eu então vou juntar no mesmo radical, vai ficar raiz de 2 vezes 18. 2 vezes 18 dá 36. Raiz de 36 já tem jeito de tirar, que vai dar 6. Viu só como é que me foi conveniente juntar os dois radicais? Isso porque lá todos os dois eram raiz quadrada, não tinha nada escrito que é quadrada, né? Vê lá o raiz de 3 vezes de 5. Eu vou juntar no mesmo radical para ver o que acontece. Vai dar raiz de 3 vezes 5 é raiz de 15. Raiz de 15 não tem como tirar, que não dá raiz exata. Então a gente vai deixar naquela forma. E raiz de 8 vezes raiz de 2? Raiz de 8 vezes 2 eu vou juntar tudo raiz quadrada, porque não tem nada lá, viu, senhores? Não esqueçam. Vai juntar os dois, vai ficar raiz de 8 vezes 2, que é raiz de 16, que dá raiz de 4. Esse procedimento vale também para raízes cúbicas de índice 3, raízes 4, raízes quintas, enfim, enésimas raízes de índice n. Mas tem que ser iguais, não pode ser raiz quadrada de 5 multiplicado por raiz quinta de 6, que eu vou poder juntar os 5 ou 6. Tem que, posso juntar porque o índice é o mesmo, tá bom? Assim podemos concluir, então,
diante dos exemplos que nós temos aí, ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz de 2, é raiz cúbica de 2 a terceira, que é igual a 2. O raiz cúbica de 8, raiz sétima de 8 vezes raiz sétima de 16, é raiz sétima de 2 a terceira vezes raiz sétima de 2 a quarta, porque eu posso ali colocar em forma de potência. Julgando isso para o mesmo radical, vai dar raiz sétima de 2 a terceira vezes 2 a quarta. Como eu posso somar as duas potências, que é multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, vai ficar raiz sétima de 2 elevado a 7. Posso simplificar, deu 2. Olha o outro exemplo, raiz 16 vezes raiz 31. Está separado, raiz quarta 16 vezes raiz quarta 81. Raiz quarta 16 é 2, raiz quarta 81 é 3, 2 vezes 3, 6. Agora, raiz quinta de 7 elevado a 10, isso é igual, que eu posso escrever dessa forma. Raiz quinta de 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a 5, que é soma, multiplicação de potência de mesma base. Eu somo a base de soma expoente, eu posso fazer ao contrário, de acordo com a minha necessidade. Escrevendo ali, vai dar raiz quinta de 7 elevado a 5 vezes raiz quinta de 7 elevado a 5. Posso simplificar, deu 7 vezes 7, que é igual a 49. Então, senhores, podemos concluir que a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B, com A e B números reais positivos, ou nulos, que pode ser zero. E N natural maior ou igual a 2. Já esclarecido e dado exemplos da multiplicação, a gente vai começar a falar de divisão. A divisão é o mesmo procedimento, só que divide. A gente tem raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B, é raiz enésima de A dividido por B, que pode ser escrito de duas formas, como está ali, ó, raiz enésima de A sobre raiz enésima de B, ou também raiz no mesmo radical, enésima de A sobre B, para A e B, números reais, A maior que zero e B maior ou igual. A pode ser zero, mas B não. B só pode ser maior que zero, N natural maior ou igual a 2. Exemplos, temos que raiz de 1 sobre raiz de 4 é raiz de 1 quarto, que é igual a meio. Raiz de 200 sobre raiz de 2 é raiz de 200 sobre 2, 200 sobre 2 é 100, raiz de 100 é 10. E raiz cúbica de 8 dividido por raiz cúbica de 27 é raiz cúbica de 8 sobre 27. Raiz cúbica de 8 é 2, de 27 é 3. E raiz quarta de 32 dividido por raiz quarta de 2 é raiz de 32 dividido por 2, que dá 16, e raiz quarta de 16 é igual a 2. Agora, feito isso, divisão e multiplicação de radicais com o mesmo índice, nós conhecendo essas propriedades, a gente vai poder calcular a raiz de um número qualquer, raiz de um número exato ou não. O primeiro procedimento que a gente tem que ter é decompor em fator primo quando a gente tem um número maior. Por exemplo, você sabe que raiz de 16 é 4, e não precisa nem decompor, né? É óbvio. Raiz de 4 é 2, de 25 é 5, mas 225 já é um número maior, e podemos ter outros números. Aí o 225, a primeira coisa que a gente fatora eles. 225 não dá para dividir por 2. Fatoração tem no nosso videolivro do sexto ano. E tem também nos vídeos aí que a gente tem aí de aleatório. Mas as playlists tem geralmente do sexto ano esse conteúdo, como se fatorar um número. Aí eu pegar 225, eles são decomposição em fator primo. Começa por 2, mas 225 não é par, ele é ímpar. Ele dá por 3? Vamos ver. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Então é possível dividir por 3. E olha, eu coloquei 3 e deu 75. 75 continua sendo dividido por 3. Sendo divisível por 3, vai dar 25. Não é possível mais dividir por 3, eu vou agora por 5. Vai dar 5 e por 5 deu 1. Ficou fácil perceber que 225 é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Escrevi ali dentro do radical, no lugar de 225, olha lá, 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Posso separá-lo. Raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado. Agora eu posso simplificar, como é 2 no índice e 2 na potência, simplificou 3 vezes 5, 15. Então, logo a raiz de 225 é 15. Vamos ver com 12. Fatorei o 12 a mesma coisa, porque por 2 ele dá, porque é par, ficou 6.
continua sendo divisível por 2, foi dividido e deu 3. Agora não tem mais por 2, vou por 3 dá 1. Descobri que 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Sendo assim, senhores, agora eu posso escrever isso daquela forma. Ficou raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Separei as duas raízes, igual eu posso fazer. Raiz ao quadrado de 2 elevado a 2 vezes 3. Simplifiquei o raiz quadrada de 2 elevado a 2. Ficou 2 raiz de 3. Então, logo 12 eu posso escrever na forma de 2 raiz de 3. Tendo o entendimento dessas propriedades, a gente pode começar a questionar uma situação. Eu vou colocar uma situação para os senhores aqui, para os senhores compreenderem o que eu quero dizer. Olha, a introdução de um fator no radical. Você pode colocar uma coisa dentro do radical ou tirar de acordo com a sua necessidade. Né? Da mesma forma que eu ensinei a tirar, colocar. Aí a mocinha de roupa laranja me perguntou ali agora: qual é maior, 3 raiz de 5 ou 5 raiz de 3? A única forma de eu descobrir isso é jogando todo mundo para dentro do radical e eu vou ficar sabendo. Aí como é que eu faço? Se posso escrever que 3 que multiplica a raiz de 5, agora é o contrário, inverso do que nós estamos fazendo, né? Voltando ao contrário, eu posso escrever que 3 raiz de 5 é 3 ao quadrado que multiplica a raiz de 5. É possível perceber que eu não alterei nada. Porque se eu cortar a raiz com 2 a potência, vai ficar 3 do mesmo jeito. Agora eu vou jogar tudo dentro do radical. 3 raiz de 5, eu joguei o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 vezes 5, 45. Então, isso, 3 raiz de 5, é raiz de 45. Eu estou voltando para trás para saber quem é maior e quem é menor. E o 5 raiz de 3, vou jogar o 5 lá dentro. Eu posso escrever que é 5 raiz de 5 ao quadrado, é 5 a mesma coisa, que se eu simplificar vai dar 5, vezes raiz de 3. Aí eu vou jogar tudo no mesmo radical. Vou jogar o 5 ao quadrado lá dentro. Vai ficar a raiz de 5 ao quadrado vezes 3. 5 ao quadrado é 25, vezes 3, 75. Então é fácil concluir que a raiz de 75 é maior do que a raiz de 45. Isso é óbvio, né? Então, 5 raiz de 3 também é maior que 3 raiz de 5. Então, temos a propriedade que A que multiplica uma raiz enésima de um número B elevado a M, eu posso colocar no mesmo radical que é a raiz enésima de A elevado a N vezes B elevado a N. Eu acho que foi com esse exemplo numérico é possível compreender essas propriedades. Então, agora os senhores vão aplicar todos esses conhecimentos nos exercícios que aqui eu vou deixar para os senhores. Né? Determine no caderno o valor de cada expressão. Aplicar esses conhecimentos que nós fizemos, tá? Vocês podem separar as raízes, multiplicar, colocar lá dentro e ver como é que funciona, tá? A mesma coisa vai acontecer no segundo, no terceiro e no quarto, são tudo coisas que nós estudamos, correto? Feito esse estudo, a gente vai começar a trabalhar, né? Introduz o fator no radicais, é jogar o 3 lá para dentro, o 10 lá para dentro, e vamos ver que número que vai dar, né? A gente acabou de fazer exercício assim. Porque agora a gente vai estudar o que é racionalização de radical. Geralmente, senhores, usa-se a racionalização porque os matemáticos não gostam de trabalhar com raiz no denominador. Então a gente elimina isso de uma forma muito fácil, que chama fazendo racionalização. É um processo que consiste em multiplicar e dividir a fração pelo mesmo radical, que está no denominador. A parte de baixo da fração, né? Quando for raiz quadrada. Esse radical é chamado de fator racionalizante, certo? Mas pode ser raiz cúbica também, no caso do nosso exemplo. Depois vocês vão ver outros exemplos adiante. Eu tenho um raiz de 3, não posso ter o denominador raiz de 3. Ou eu não quero ter, né? Seria a melhor expressão. Então, o que eu faço? Se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu não vou alterar a fração. Por exemplo, se eu tenho 2 quartos, não, 3 quartos. Se eu multiplicar tudo por 2, vai ficar 12 vezes 3, 6, sobre 8. É a mesma coisa. Se simplificar, você vai voltar a ter os 3 quartos. Simplificar por 2. Aí o que acontece? Então, se eu multiplicar tudo por raiz de 3, não vai alterar nada. Então, 1 vezes raiz de 3, deu 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, está ali escrito que eu fiz a mesma coisa.
Mas raiz de 3, agora vamos no denominador. Por raiz de 3, eu não posso colocar no mesmo radical? Vai ficar 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Eu não posso simplificar a raiz pela potência? Posso. Então, ficou raiz de 3 sobre 3. O próximo exemplo do fator é 10. Por quê? Porque eu tenho 3 raízes de 10. O que está em raiz é 10. Então, eu posso multiplicar tudo por raiz de 10. Eu vou ter 5 vezes raiz de 10 e 3 raiz de 10 vezes 10. Aí, o que é que aconteceu? A mesma coisa do exemplo anterior. 5 vezes raiz de 10 ficou 5 raiz de 10. E no denominador? 3 que multiplica raiz de 10 vezes 10 na raiz de 10 ao quadrado. Simplificou ao quadrado ali os dois, ficou 5 raiz de 10 sobre 3 raiz de 10. Aí, não, senhor. É 5 raiz de 10 sobre 30. Se eu simplificar o 5 com 6, por 5 dá 1, 30 por 5 dá 6, ficou raiz de 10 sobre 6. É só aplicar conhecimentos que a gente tem de fração, de radiciação e para eliminar, a gente multiplica o denominador pela mesma raiz e tem outras situações que a gente vai ver. Vamos ver outra situação? Uma segunda forma de racionalização. A racionalização de denominadores, no nosso próximo caso, o fator racionalizante é raiz de 2. Então, eu tenho lá, toma cuidado com essa situação, 2 menos raiz de 2 sobre 2 raiz de 2. Como o racionalizante é o raiz de 2, eu vou multiplicar tudo por raiz de 2, porque eu elimino a raiz do denominador. Olha lá, 2 menos raiz de 2, eu coloquei de parênteses porque eu tenho dois termos, vezes raiz de 2. Ficou 2 raiz de 2 vezes 2. E 2 raiz de 2, vou fazer a multiplicação distributiva no numerador. Vezes raiz de 2, 2 raiz de 2, menos raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, que eu pude juntar na multiplicação todos eles no mesmo radical. Denominador ficou 2 que multiplica raiz de 2 vezes raiz de 2. Também juntei no mesmo radical. Ficou raiz de 2 elevado a 2. Agora é só fazer continha, né? 2 raiz de 2 menos. Simplificando raiz com raiz no numerador, ficou só 2. E no denominador, 2 vezes raiz de 2, simplificando, ficou vezes 2. Então, temos 2 raiz de 2 menos 2 sobre 4. Está racionalizado. Agora, no próximo exemplo, a gente já tem que usar um artifício chamado conjugado. O conjugado é uma expressão de adição ou subtração com dois termos, de uma expressão idêntica, porém com sinal invertido. No nosso caso aqui, nessa expressão, se a expressão for 3 mais raiz de 5, o seu conjugado vai ser 3 vezes raiz de 5. Só troca o sinal dela ali. Veja como fica na racionalização. A gente vai multiplicar pelo conjugado, quando tem uma soma, tá? No nosso denominador, nós temos lá 2 sobre 4 menos raiz de 3. Como tem dois termos, não tem como multiplicar separado. Então, a gente multiplica pelo conjugado. O conjugado de 4 menos raiz de 3 é 4 mais raiz de 3. Se fosse lá mais, o conjugado seria menos. Então, a gente só troca o sinal. Então, vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ficou 2 vezes 4 mais raiz de 3. O outro ficou 4 menos raiz de 3. Multiplicando, 2 vezes 4 mais raiz de 3, e o denominador por raiz de 4 menos raiz de 3, está ali a multiplicação. Vamos refazer a multiplicação agora? Vamos. Numerador primeiro. 2 vezes 4, 8. Ficou ali 8. 2 vezes raiz de 3, ficou 2 raiz de 3. O sinal é mais, ficou mais. Denominador agora. Multiplicar todos os elementos do primeiro termo por todos os elementos do segundo. Vamos começar pelo 4. 4 vezes 4, 16, positivo. 4 vezes 5 raiz de 3, vezes 1 raiz de 3, ficou 4 vezes 1, 4 raiz de 3. Agora vamos ao outro termo, que é o menos raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 4 ficou menos 4 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, que é negativo, ficou menos raiz de 3 ao quadrado. Agora a gente vai terminar as contas. No numerador não tem o que fazer. 8 mais 2 raiz de 3. Denominador, a gente colocou lá 16, que é o valor que tem. 4 raiz de 3 menos 4 raiz de 3, zerou. Menos raiz de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado, ficou 3. 16 menos 3, fazendo a conta. 8 mais 2 raiz de 3 sobre 13, porque 16 menos 3 é igual a 13. Muito simples. É um exercício que os senhores repitam todos esses que nós fizemos anteriormente, para os senhores ficar bem entendido, e tem a explicação aqui.
de todas as problemáticas e sistemáticas que há nos exercícios. Agora, senhores, vamos ver agora, relembrar, para os senhores não esquecerem as propriedades todas que nós falamos aqui. Né? Primeira propriedade, se o radical possui um índice igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Então, a gente pode cortar, né? Raiz n de a elevado a n, nós aprendemos a fazer isso. Se eu multiplicar o radical e a potência do radicando pelo mesmo número, eu não altero a raiz. Né? Fica lá, m vezes p é igual a n vezes p. Para divisão vale a mesma coisa, tá bom? A terceira propriedade é se eu tenho raiz enésima de um número multiplicado por b, a vezes b, eu posso separar raiz enésima de a vezes raiz enésima de b. Se eu precisar de separar, eu separo. Se eu precisar de juntar, eu junto. A propriedade nos permite isso, né? E também temos a do quociente de radicais do mesmo índice. Eu posso separar que é a raiz enésima de a sobre raiz enésima de b. Isso tudo eu só estou revisando porque nós vimos em slides anteriores. Mais uma propriedade que ainda não foi falado, e eu vou deixar bem claro para os senhores, é a raiz de m, n, da raiz de m. Eu posso multiplicar m vezes m. Como exemplo, se eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica de a. Eu posso pegar o 2, que no radical contém nada é 2, e multiplicar por 3, fica a raiz sexta de a. Legal? Tendo essas informações com todas essas propriedades, os senhores estão aptos a resolver esses exercícios que aqui eu vou deixar para os senhores. Não esqueçam, qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores para retirá-las dentro dos comentários. E também os senhores também podem pedir auxílio ao seu professor, que eu acho que ele vai fazer com boa vontade. Ok, senhores? Vejamos alguns exercícios e está aqui, ó. Vocês vão calcular as raízes, vão introduzir e separar e vão fazer, tá? Para o que for preciso, ok, senhores? Aqui tem aqui alguns exemplos, né? Vocês vão calcular e fazer, vai ver qual que está certo, qual que está errado. Então, bastante exercício para os senhores, tá bom? Isso tudo, com tudo que nós estudamos, os senhores serão capazes. Olha lá, o que é 6vx para ser igual a isso? Quanto que x tem que valer? Pensa um tiquinho, né? Vamos botar a cachola para funcionar e os senhores vão raciocinar e vão resolver tudo, se Deus quiser. E a dúvida, relembra aos senhores, estarei à sua disposição, né? E temos 10 exercícios aí para o senhor terminar e a gente vai fazer uma revisão, que nessa qualificação da BNCC é F09MA03 efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. Lembro aos senhores que quando os senhores têm uma potência, lá do 7º ano e 8º, nós estudamos isso, quando os senhores virem uma potência negativa, os senhores estão vendo uma fração, né? Lembre disso. Qualquer dúvida, vão lá e vejam isso. Então, as propriedades da potenciação para potência com expoentes inteiros, produto de potência da mesma base. Qual que é a regra? Conserva-se a base e somos expoentes. Ali está a elevada a m vezes a elevada a n. Então, a resposta é a elevada a m mais n. Isso aí os senhores estão sabendo com muita qualidade. Olha aí, quociente é divisão, né? A elevado a m dividido por a elevado a n é a elevado a m menos n. O exemplo está aí, 2 a terceira dividido por 2 a quarta é 2 elevado a 3 menos 4, que é igual a 2 elevado a menos 1. Potência negativa, como é que aquilo faz? É 1 sobre 2 elevado a 1, hein? Já dei a dica. Potência de uma potência. Para calcular a potência de uma potência, mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Está lá, a elevado a m vezes a elevado a n é a elevado a m vezes n. Exemplo, aí 2 elevado a 5 elevado a 7 é 2 elevado a 5 vezes 7. 7 vezes 5, 35. 2 elevado a 35. Potência de um produto. A mesma potência, a vezes b elevado à potência m, é a elevado a m vezes b elevado a m. Exemplo, 5 vezes π ao cubo. 5 elevado a 3 vezes π elevado a 3. Diante de todas essas informações, eu estou deixando para os senhores também atividades, exercícios aí bem legais para os senhores fazerem. Cálculo de área, isso aí é um cálculo de área,
que envolve multiplicação de lado e lado. Os senhores vão ler os enunciados e vão ver que todos eles aqui estão dentro de tudo que nós estudamos. E qualquer dúvida, estou à disposição dos senhores, porque agora a gente vai falar de um assunto legal, que é a soma de radicais. E é muito simples, quando a gente tem o mesmo radical. Um exemplo aqui. Nesse primeiro momento, nós vamos revisar apenas a adição e subtração de números reais. Na adição e subtração de radicais, devemos considerar o conceito de radicais semelhantes. Para isso, consideramos radicais semelhantes aqueles que têm o mesmo radicando e o mesmo índice. Tem que ser tudo igual. Com base nisso, tanto a adição quanto a subtração de radicais seguem com os 3 casos seguintes. Então, o que eu estou falando? Olha, a gente pode somar e subtrair radicais desde que eles sejam o mesmo índice e o mesmo radicando. Por exemplo, se eu tenho 3x mais 4x menos 2x, eu não posso somar. 3x com 4x, 7x, menos 2, 5x. Porque tudo ali é x. Se eu tiver, por exemplo, 3x mais 5y, eu posso somar? Não pode. Mas se eu tenho raiz de 2, você imagina que aquilo fosse um x, é tudo igual. Então, 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, eu posso separar da 3 mais 5 menos 2, raiz de 2, 3 mais 5, 8 menos 2, 6. Se for tudo igual, a gente pode tanto somar como subtrair. Agora, quando às vezes não é igual, mas pode ser igual, a gente tem que analisar todas as possibilidades. Matemática, a gente não pode deixar de estudar todas as possibilidades que podem acontecer. Vamos ver um exemplo aqui? Olha aqui, apareceu uma continha aqui. Todos os radicais da expressão podem ser transformados em radicais semelhantes. Devemos simplificar alguns radicais de tal forma que ficam como radicais iguais em todos os termos. No caso do nosso exercício, está piscando ali, brilhando a luzinha lá, ó, raiz de 12, 3,75. Eu percebi, e aquela menina de camisa laranja também percebeu, e os senhores também estão percebendo. Olha, 12, 3 e 75, eles são múltiplos. Então, talvez eu possa conseguir a colocar tudo no mesmo radical. E usando as propriedades que nós estudamos, vamos ver se dá certo? Olha lá, 12. Eu vou escrever o 12 de outra forma. Eu vou simplificar o 12. Primeiro eu tenho que decompor em fatores primos, né? Tem aula aí que ensina, já avisei os senhores, tem aula que ensina a decompor em fatores primos, né? A gente começa primeiro por 2. Está no 6º ano. No 3º ou 4º capítulo do vídeo livro da playlist. E tem também nas aulas normais, tem aulas lá de 6º ano, está na playlist do 6º ano também. Então vamos começar primeiro por 2, porque 12 é par. Sendo 12 par, 2 por 2 dá 6. Continua sendo par por 2 dá 3. Agora não é possível mais por 2 dá 1. Então eu posso escrever que 2 é 2, 12 é 2 elevado à segunda potência vezes 3. Escrevi lá dentro do radical. O 8 raiz de 3 está lá, 8 raiz de 3. Agora eu vou fatorar o 75. 75 não dá por 2, porque é ímpar, mas é possível por 3, porque 7 e 5 é 12, e 12 é por 3. 75 por 3 dá 25. Não é mais por 3, vai por 5. Dá 5 por 5 dá 1. 75 é 5 ao quadrado vezes 3. Coloquei lá no radical no lugar do 75. Agora eu vou jogar todos os dois para fora. 2 ao quadrado eu posso colocar para fora. Ficou 7 vezes 2, raiz de 3. Mais 8, raiz de 3, menos 1 vezes 5, raiz de 3. Porque lá quando tem nada é 1. O 5 foi colocado para trás, para fora, porque lá é 5 ao quadrado. Eliminei a potência e tirei o 5 para fora. 7 vezes 2, 14, raiz de 3, mais 8, raiz de 3, menos 5, raiz de 3. Somando 14 mais 8, dá 22, menos 5, 17. E a resposta é 17, raiz de 3. Senhores, simples. Pegam isso aí, escreve no caderno, repete, faz umas 2, 3 vezes. E aí o que acontece? Os senhores vão entender o que nós fizemos, tanto no primeiro exemplo, como no segundo, e também esse terceiro que a gente vai fazer aqui, porque o terceiro tem uma coisa interessante, que lá vai ter fatores que não é possível de colocar lá. De colocar para fora e simplificar o radical e deixar todos o mesmo. Eu tenho ali, eu coloquei os mesmos números para facilitar o entendimento dos senhores. 17 raiz de 12 mais 8 raiz de 3,
mais 75. No exercício anterior, eu percebi que os 3, às vezes é múltiplo de 3. E dava para reduzir, depois que eu decompus. Aí eu peguei 7, 7 não vai ter jeito de reduzir. O 6 também não tem, porque 6 é 2 vezes 3, não vai dar nenhuma potência, né, para me poder jogar para fora. E a raiz cúbica também, não é nem quadrado. Então, o que eu posso fazer? Eu só posso somar aqueles que são semelhantes, né? O 75 eu já faturei, deu 7, que multiplica 2 ao quadrado vezes 3. O outro 8 está normal, porque lá já é raiz de 3. E o 75 nós já tínhamos feito, dá 5 ao quadrado vezes 3. O 8 raiz de 7 é 8 raiz de 7, não tem o que fazer, menos 6 raiz cúbica de 3. Agora, senhores, olha, só vou colocar 14 raiz de 3, 7 vezes 2, 8 raiz de 3, 5 raiz de 3, 8 raiz de 7, menos 6 raiz cúbica de 3. A raiz cúbica de 6. Aí, senhores, agora, finalmente, a gente vai tomar só os termos semelhantes. Qual que é o semelhante? É o 14, o 8 e o menos 5, raiz de 3, mais 8 raiz de 7, menos 6 raiz cúbica de 6. Os termos semelhantes, então, nós temos 17 raiz de 3, que é a conta que deu lá, mais 8 raiz de 7, menos 6 raiz cúbica de 6. É muito simples. Passa o que for possível, soma. O que não for possível, não soma. Simples assim. Repitam ele também. Diante de tudo isso que nós estudamos, tem atividades para os senhores estudarem. E quando os senhores forem estudar, os senhores façam. Se tiver dúvida, me procure no comentário que eu tiro as dúvidas. Ou então veja com o professor. Esse último exercício está tratando de perímetro. Está tratando de perímetro, o senhor sabe que é soma de lados. E parece que vai dar para somar, porque ali os radicais são semelhantes. Então, são dicas que os senhores estão aí. Espero que tenham gostado, que se inscrevam no canal, que curtam. E até o próximo capítulo.